Então, tem que ficar bem separado isso na cabeça de vocês, que no artigo 233 nós temos o caput, nós temos o parágrafo 2º, que a gente precisa decorar, nós temos que comparar com 235, que, inclusive, a parte, a defensoria, eles podem também representar contra o juiz, tá? O juiz ou relator. Eles vão ter que representar ao corregedor e ao Conselho Nacional de Justiça, tá? Tem outras informações importantes aí nos mais? Tem, mas esses são os que eu vi mais nas questões, tá? Então, se atentem aí a essas diferenças, tá? Aí nós vamos para uma parte que é bem, cai bem também, que é da citação. Vamos já direto para a citação. Da comunicação dos atos processuais. Nós temos que lembrar que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, ou executado, ou interessado, chama essas pessoas para integrar a relação processual. Já a intimação é diferente, não está chamando. Só aí, quando a gente compara com a intimação no 269, para isso ficar bem separado na cabeça também, citação e intimação. Citação chama a pessoa para integrar a relação processual, ok? Ok. Intimação é lá no 269, que é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos termos e andamento do processo, tá? Eles já fazem parte, eles já estão ali. Só estamos comunicando agora o andamento do processo, alguma coisa intimando sobre algo que ele precisa fazer. Ó, aí o que é essa parte de citação a gente precisa lembrar? Que para o processo ser considerado válido, do 239 vocês precisam marcar. Para a validade, então a validade tem que ficar com a caneta de pegadinha, que vai falar assim, para ser eficiente o processo, não, é válido, para ele ser válido é indispensável a citação, palavra principal aí, validade do processo é indispensável a citação, só que aí você vai ter que decorar também, que tem... Daiane, por favor, onde vocês estão? Desculpa. A gente está no 239, Dani. Agora a gente está, Obrigada. tá? Então, para a validade do processo é indispensável a citação. Só que tem hipóteses que ela pode ser dispensável, que é quando indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, que isso faz parte da nossa revisão, isso aqui cai muito, quais são as hipóteses de indeferimento de petição inicial e quais são as hipóteses de improcedência liminar do pedido. Coloque aí, puxa uma setinha e coloca indeferimento da petição inicial, está lá no 330. Deixa eu só confirmar que eu pus aqui, 330. Improcedência liminar do pedido está no 332. Então, nessas duas hipóteses, a citação ela é dispensável, tá? Nós vamos ver isso mais à frente, que, inclusive, eu quero que você decore, porque isso cai em prova, a diferença, quais são as hipóteses do indeferimento da petição inicial e quais são as hipóteses da improcedência liminar do pedido. Isso tem que ficar decorado, gente, tá? 330 versus 332. E coloca lá que, nestes casos, pode ser dispensada a citação. Parágrafo 1º, comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. E aí o prazo vai fluindo a partir dessa data, o prazo para apresentação de contestação ou embargos à execução. 239 é isso aí. Fique bem fixo que a citação ela é importante para o processo ser válido. Aí a gente vai lá no 240, que a gente vai estudar no 240, você pode puxar uma setinha e colocar assim, efeitos da citação. Que ele vai falar assim, a citação válida, ainda, aquela caneta, hein, gente, pegadinha, ainda quando ordenada por juízo incompetente, ela vai ter 3 consequências. A gente vai enumerar aí. Primeiro, você coloca no seu código aí, número 1, induz litispendência. 2, torna litigiosa a coisa. E 3, constitui em moro devedor. Então, esse 240 é super importante, porque eles vão falar assim, exceto se o juiz for incompetente. Não, é ainda quando ordenado por juiz incompetente. Então, a citação válida, ela vai fazer 3 coisas. Vai induzir a litispendência, vai
tornar litigiosa a coisa e vai constituir em mora. Aí, o parágrafo 1º, a interrupção da prescrição, ela é operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juiz incompetente, e retroage à data da propositura da ação. O que a gente tem que ficar bem fixo aqui? Que, se perguntar assim, quando que vai interromper a prescrição? É a partir da citação? Da citação válida? Não. É logo já no despacho do juiz, porque quando tem que fazer a citação, o juiz vai lá, despacho para citar o réu. Essa decisão deles, despacho que a gente viu, né? Esse despacho, que nós vimos que o prazo é de 5 dias, ó, o link, né? Sempre faça um link que você já viu. Então, esse despacho dele, quando ele despacha, já vai interromper a prescrição. E não é suspender, hein, gente, é interromper a prescrição. Então, o despacho já interrompe a prescrição. E ainda que proferido também por juiz incompetente. Então, aqui ficou isso, gente. Se eu falar assim, o despacho da citação, ela interrompe já a prescrição. Não é propriamente já a citação, é só o fato dele despachar já interrompe a prescrição. Agora, a citação válida, quando de fato ocorre a citação, ela tem 3 consequências. Isso que tem que ficar bem separado na sua cabeça. Aí, a citação vai ocorrer. Indução de litispendência torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, tá? Então, é isso. Nesse daqui, você tem que ficar bem nisso. O despacho é uma coisa, a citação propriamente é outra, que trazem consequências diferentes. No 242, que está marcado aqui no meu também. Ah, tá. Desculpa, gente. Ó, no 240, parágrafo 3º, coloca aí também, é importante, que a parte não será prejudicada pela demora se a demora for culpa exclusivamente do serviço judiciário. Então, ela não pode ser culpada. Temos que lembrar que a citação será pessoal, podendo, em 242, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita a pessoa do representante legal, do procurador do réu, do executado ou do interessado. Isso costuma aparecer também. Vamos para o 243, parágrafo único, que está marcado. Em regra, o militar ele vai ser citado conforme qualquer pessoa, né, na sua residência. Mas, no parágrafo 1, vai falar assim, o militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela ele não foi encontrado. Aí ele pode ser citado na unidade em que estiver servindo, tá? Isso é importante. No 244, a gente tem que decorar quando não se fará a citação, exceto salvo, então salvo eu marco de vermelho, salvo para evitar o perecimento do direito. Então, a gente tem que decorar essas hipóteses e a questão dos números, que você vai marcar de verde. Então, não faz citação. Palavra-chave aí, culto religioso, quando? Cônjuge, companheiro ou de qualquer parente do morto. Então, parente do morto, consanguíneo afim em linha reta ou na linha colateral, marca aí que é 2º grau. A banca vai colocar que é 3º grau. Não, no caso de morte, é até 2º grau. Então, não pode fazer citação no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Aí, sabe como é que você decora 7? Você coloca aí 7, não tem a missa de 7º dia? Eu decorei assim, como eu falei para vocês, eu não consigo, eu tenho dificuldade para decorar prazos. Então, eu coloquei assim, 7, eu puxei assim, missa de 7º dia, porque aí, quando falar do morto, eu misturava esses prazos aqui tudo. Então, se falar de morto, eu tenho que lembrar que é o parente até 2º grau, tem que lembrar que é no dia do falecimento e até os 7 dias seguintes. Aí eu lembro da missa de 7º dia. De noivos, também não pode, que é nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Esse aqui eu lembro assim, 3 de trindade, então casamento é ligado a algo espiritual, matrimônio, aí o 3 é a trindade, aí eu decoro assim, então 3 dias. Eu pensei, eu fiz analogia que não pode, no casamento não pode ter uma terceira pessoa. Boa, ótimo, gostei. É a Dani que falou, não foi? Isso mesmo, Dani. Cada um faça a sua
a sua analogia, que faça sentido, sabe, para você. Isso que é importante, sempre você buscar algo para te ajudar a decorar, porque prazo tem que decorar, gente. Coloca isso, tá? Não fica achando que lá na hora você vai vir uma luz, vai te iluminar, e aí você pode perder uma coisa muito importante por conta uma questão hoje em dia te tira, enfim, despenca, né. Então vamos nos atentar, verificar tudo que é possível para a gente poder gabaritar o CPC, imagina, que legal. Ó, e também nós temos o 245. Aqui no 245 é de forma nenhuma, porque fala assim: "Não se fará citação, quando se verificar que o citando é", são 2 situações, mentalmente incapaz ou impossibilitado de recebê-lo. Porque nós vimos que no 244 não se fará citação, mas tem uma exceção, que é salvo para evitar o perecimento do direito. Já nesse 245, a diferença é que, assim, hipótese nenhuma, não tem um salvo, não tem nada. Não se fará citação, mentalmente incapaz e impossibilitado de receber. Depois vocês leiam o restante do artigo. Gente, só lembrando que o 238, voltando lá na parte da citação, que ele teve uma atualização, a gente tem que lembrar que esse parágrafo único ele está incaído, que a citação será efetivada em 45 dias a partir da propositura da ação. Então marca aí esse 45 dias. Isso é importante. Aí no 246 vai falar o seguinte: a citação será feita, marca aí, preferencialmente. Então, é a pegadinha aí, é preferencialmente por meio eletrônico, por e-mail, né? No prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco, então tá. Então, 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar. Parágrafo 1º, a gente tem que lembrar desse outro prazo aí, ó, na ausência, porque quando envia lá a solicitação, a parte não tem que confirmar que recebeu. Aí, na ausência dessa confirmação, em até 3 dias úteis, contado desse recebimento da citação eletrônica, implica, aí sim vai para outros tipos de citação, que aí pode ser pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão e por edital. Então, em regra, porque o esquema vai ficar o seguinte, assim, ó. Despacho, tem o despacho citatório, aí 2 dias vai ter o servidor para disparar um e-mail. A parte tem 3 dias para confirmar que recebeu. Esses 2 dias a gente vai ver mais à frente. A gente vê que tem ali, ó, no 246, fala que é 2 dias. Então, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de 2 dias úteis. Então tá, 2 dias para o servidor disparar esse e-mail. 3 dias a parte tem que confirmar. Aí a gente põe assim, se a parte confirma, aí começa o começo do prazo é no 5º dia útil, que é esse prazo você tem que olhar lá no 231, tá todo detalhado. Agora, se a parte não acessa, não confirma nesses 3 dias, aí vai por correio, oficial, escrivão e edital. Vejam lá comigo no 246, no parágrafo 1º, vai falar assim: considera-se ato atentatório à dignidade de justiça passível de multa de até 5%, se a pessoa deixou de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação. Gente, aí quando fala assim, ato atentatório à dignidade da justiça, o que que você tem que forçar a se lembrar, que a gente viu na outra revisão, que existem tem ato atentatório à dignidade da justiça, tem litigância de má-fé. Aí você tem que puxar na sua memória, falar assim, cara, tem uma diferença aí dos dois, que a multa, você tem que lembrar que a multa de um é diferente do outro. E que eu dei a sugestão de você decorar assim: ato atentatório é até 20%. Litigância de má-fé a multa é superior a 1% e tem que ser inferior a 10, tem que ser superior a 1 e inferior a 10. Então, toda hora que você está lendo, viu um tema, se force a lembrar. E ir lá no seu código e procurar. De preferência, vai lá no código, deixa eu lembrar onde que está, deixa eu ler, deixa eu memorizar. Tem que lembrar dessas diferenças, tá? Mas o que que a gente pode ver aqui? Esse 247 é muito importante,
que a citação, em regra, ela vai ser feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto 5 situações que a gente tem que decorar, que é nas ações de Estado. Ação de Estado é tipo assim, divórcio, sabe? Quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e quando o autor justificadamente requerer de outra forma. Esse 247 marca aí porque ele cai. Em regra, a citação ela é feita assim, mas nesses casos aí não vai ser. E tem que decorar essas hipóteses. É aquilo que eu te falei. Você vai avançando à medida que você se força a decorar. Neste caso aqui, você teria que parar e se forçar a decorar, tá bom? Outro artigo aí, 248, a gente vai lá já no parágrafo 2º, fala assim: sendo ou citando pessoa jurídica, então você marca aí, citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral, administração ou ainda funcionário responsável. Parágrafo 2º, está falando, então, quando a pessoa que vai receber a citação é a pessoa jurídica. Então, a pessoa que está fazendo lá, o oficial está entregando a citação, ele pode fazer essa entrega para 3 pessoas: gerente, de administração ou funcionário responsável. Diferente lá do parágrafo 4º, que aí você vai marcar quando for condomínios edilícios ou loteamento com controle de acesso. Aí pode entregar para quem? A pessoa pode entregar para quem? Para funcionário da portaria. Só que tem um detalhe aí, que ele poderá recusar o recebimento se ele declarar por escrito, não é oral, é de forma escrita, então tem que circular esse escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, tá? Outra coisa, no 249, a gente vai ver que você marca assim a palavra-chave, citação oficial de justiça. Quando que vai ocorrer? Não é a regra, vai ser uma exceção. Quando? Tiver previsão neste código ou em lei, ou quando for frustrada a citação pelo correio. Aqui, a palavra-chave é isso. Você já pula lá para o 252, que vai continuar falando sobre o oficial de justiça, só que esse 252 ele está falando sobre a citação por hora certa. Então, quando que o oficial de justiça vai também fazer essa citação? A citação por hora certa é quando por 2 vezes, marca aí, hein, gente, número 2, 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu endereço, aí ele se suspeita da ocultação da pessoa. Então, a citação por hora certa, o oficial de justiça ele vai fazer se 2 vezes. Primeiro requisito, ó, 2 vezes ele procurou citando seu domicílio ou residência sem encontrar. E ele suspeita que essa pessoa está se ocultando. Aí tem todo um procedimento. Aí ele vai intimar qualquer pessoa da família, em sua falta, pode ser vizinho, falando que no dia útil imediato, ó, imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Tá? Então, você tem que decorar, colocar número 2, que ele tem que ter ido 2 vezes na casa, ele suspeita da ocultação, aí ele vai falar, ó, eu vou chamar aqui qualquer um da família, inclusive vizinho, se não tiver. E ele vai falar, ó, amanhã eu tô voltando aqui, tá? Então, esse é bem importante, esse artigo. Nós vamos agora pular para o artigo, já vamos para a intimação, tá lá no 269. Nós já vimos que a intimação é o ato pelo que se dá ciência a alguém dos atos e do termo do processo. Esse parágrafo primeiro que costuma cair. É facultado aos advogados promover a intimação do outro advogado à outra parte por meio do correio, juntando nos autos a seguir cópia de ofício da intimação e do aviso de recebimento. É uma técnica de racionalização para ficar mais rápido, senão se ele deixar por conta da justiça, vai demorar. Aí ele mesmo, o próprio advogado, ele pode estabelecer isso, ele mesmo faz a citação, ele deixa lá que ele mesmo vai comunicar a outra parte, para o processo andar mais rápido, chama técnica de racionalização. Esse parágrafo primeiro. Marca aí que é facultado, tá? Facultado.
Parágrafo 3º, é importante a gente falar que no caso de intimação das pessoas, né, do órgão público, da União, Estado, DF, município, autarquia e fundação, ela vai ser realizada perante a advocacia pública, responsável por sua representação judicial, tá bem? Então, coloque aí que a palavra-chave, neste caso aí, é a advocacia pública que vai ser intimada nesse caso dessas pessoas. Mas o que? As intimações, no 270, as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. Então, intimação também, sempre que possível, marque isso aí, sempre que possível. Lembrando que no 271, o juiz, quadradinho aí no juiz, para a gente saber quem que determina, ele determinará, inclusive, de ofício, as intimações em processos que estão pendentes. Então, o processo está muito parado, está precisando movimentar. Ele pode, de ofício, movimentar isso, através de ofício em processos pendentes, salvo disposição em contrário. O parágrafo 2º, gente, do 272, é importante. Por quê? O 272 caput fala assim: quando não realizados por meio eletrônico, consideram-se feitas intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Então, meio eletrônico é e-mail. É coisa assim que você vai enviar para a pessoa. Publicação dos atos no órgão oficial é diário de justiça. Aí tá, no parágrafo 2º fala assim, sob pena de nulidade. É indispensável que da publicação conste. Tem que ter o quê? Nome da parte, do advogado, tem que ter a inscrição da OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Eles vão perguntar se na falta dos requisitos vai se tornar ineficaz, inválido. A gente tem que marcar com a palavra-chave sempre essas palavras assim, ó, nulidade, ineficaz ou válido, essas diferenças. Tem que lembrar que aqui vai se tornar o quê? Nulo, sob pena de nulidade. É indispensável que da publicação constem esses requisitos, tá? Então, a consequência é nulidade. Outra coisa que é importante, que é da intimação, quando fala lá do 275. Quando que a intimação vai ser feita pelo oficial de justiça? Quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Aí vem o oficial de justiça. E no parágrafo 2º, você tem que marcar também, caso necessário, a intimação ela pode ser também efetuada com hora certa ou por edital, tá? Então, marca esse parágrafo 2º que também cai bastante, que a intimação também pode ser feita por hora certa ou por edital. Gente, sempre, para você não confundir edital com hora certa, você lembra assim, hora certa, eu tenho que marcar com essa pessoa, porque ela está se escondendo de mim. Então, quando você vir lá na prova, a pessoa está se ocultando, o oficial de justiça foi 2 vezes, ele está suspeitando que a pessoa está se ocultando, aí é a hora certa que eu vou marcar de encontrar com ele para ele parar de ficar de pique-esconde. Então, hora certa. O edital é quando a gente não sabe onde a pessoa se encontra, não tem endereço, não sei o paradeiro dessa pessoa, aí é edital. Então, para não cair na pegadinha de parecer que é um ou é outro, tá? Agora, nós vamos ali para o artigo. Deixa eu ver o que nós temos. Esse 279, gente. Vamos lá no 279. É nulo o processo. Então, ó, parte central aí é nulo o processo. Você já marca aí seu marca-texto, a tese principal, nulo. E lembra de colocar que é nulo, não é inválido, não é ineficaz, é nulo. Então, tem que ser a caneta da pegadinha. É nulo o processo quando o membro do MP não foi intimado a acompanhar o feito que ele tinha que intervir. Só que assim, pronto, vai lá, o juiz declara nulo? Não. A gente vai lá no parágrafo 2º e vai falar assim. Só que essa nulidade, ela só pode ser decretada após, marca aí, ó, após a intimação do Ministério Público, que ele que se manifestará sobre a existência ou a inexistência do prejuízo. Então, a gente já sabe que a consequência, se o MP não foi intimado em alguma coisa que ele precisava ser intimado, é a nulidade do processo. Mas vai ser logo de cara, assim, pronto? Não, o juiz, ele intima,
Ele vai intimar o Ministério Público para ele se manifestar. Aí o Ministério Público vai decidir, existe ou não prejuízo? Aí sim, se for necessário, vai ocorrer a nulidade, tá? Então, tem que observar isso. Outra coisa, no 283, vai falar assim: o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de observar as prescrições legais. Dá-se aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa. Então, todo o tempo o processo civil agora, ele quer ser mais célere, quer evitar muitas burocracias, entendeu? Então, a gente sempre tem que lembrar isso. O juiz quer declarar nulidade, mas não é direto. Chama o Ministério Público e pergunta: aqui, ocorreu algum erro de forma, mas isso vai prejudicar? Aí sim, tá? Aí sim vai anular. Agora nós vamos partir para o artigo, deixa eu ver, 284. Esse 286, lá no parágrafo único, desculpa, no 287, parágrafo único, quando que vai ser dispensada a juntada da procuração? Porque, em regra, a gente sabe, né, que a gente tem que ter a procuração nos casos específicos. Só que vai ter alguns casos que não vai precisar, a gente tem que decorar, isso aqui é importante. Dispensa-se a juntada da procuração. No caso previsto no artigo 104, aí você pode puxar uma setinha para você não precisar ficar toda, né, assim, ficar perdida na primeira leitura, que é a hipótese que o advogado ele pode postular sem procuração. Que, inclusive, isso aqui você tem que decorar também. Quais são as hipóteses que o. Aí você vai lá e vai ter que decorar. Quais são as hipóteses que o advogado pode postular sem procuração? Eu lembro que são 4, mas aí eu tenho que me forçar, por exemplo, lembrar. Acho que é prescrição, no caso de decadência, no caso considerado urgente. E tem um outro. Preclusão, decadência, prescrição e quando for urgente. São 4 casos. Outro, você vai no inciso 2. Se a parte também estiver representada pela defensoria. E também quando a representação decorrer diretamente de forma prevista na Constituição Federal. Então, 3 hipóteses que dispensa a juntada da procuração, ok? Nós vamos agora para o artigo, deixa eu ver, a partir do... Isso aqui é importante demais, hein, gente? Do 294 ao 299, decora tudo. Elas decoram tudo. Isso aqui sempre tem prova, mas, ó, gente, vai voltar 10 minutos daqui a pouco de novo, porque o link, ele dura 40 minutos. Aí, automaticamente, ele fecha aqui, tá? E aí, a gente tem que esperar mais 10 minutos para iniciar de novo. Não sou eu que fecho aqui do nada, tá? Na cara de vocês, não é isso. Aí, vamos lá. Nós vamos falar sobre a tutela provisória. O que a gente tem que lembrar? Quando fala assim, tutela provisória, a gente tem que puxar uma setinha. Tem coisas que eu tenho dificuldade, gente, eu não fico só no código lendo aqui. O que eu faço? Às vezes eu costumo pegar uma folha e fazer um esquemazinho e colar aqui nessa parte. Por quê? Por exemplo, tutela provisória, eu puxo aqui e explico para minha cabeça que tem uma chave aqui. Tutela provisória é o tema, é o gênero, que a gente tem que puxar a setinha aqui e lembrar que tem 2 espécies. Tutela provisória de urgência e tem a tutela provisória de evidência. Dentro da tutela provisória de urgência, a gente puxa uma ou 2 chaves, que tem a cautelar e tem o que? A antecipada. Tanto a cautelar quanto a antecipada, ela pode ser concedida de forma antecedente ou incidentalmente. A de evidência, eu já sei que ela só tá ali, só tem uma coisa, não tem mais setinhas. A que tem mais detalhes, assim, coisa, é a de urgência. Então, falou em tutela provisória, você já pode puxar que eu tenho 2 tipos, o gênero é tutela provisória, mas eu tenho 2 tipos, que é a tutela de urgência e tutela de evidência. A de urgência vai se dividir em 2, que as 2 se dividem em mais 2. A de evidência está sozinha, linda. No nosso edital, não está falando da evidência, a princípio, nessa parte que a gente está estudando. Eu não sei lá na parte de conhecimentos gerais, que ainda eu não observei. Mas aqui, o que a gente precisa saber é isso aqui. Então, a tutela provisória, ela pode fundamentar-se em urgência
ou evidência. É isso que eu acabei de falar. Gênero, espécies. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada. Então, dentro da urgência, eu ainda separo mais uma chavinha, que ela pode ser cautelar ou antecipada. Ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidentalmente. Lembrar que esse 295 sempre vai cair. A tutela provisória requerida em caráter incidental, ou seja, o processo já está ocorrendo e incidentalmente acontece algo, eu preciso requerer, vai ser independente de pagamento de custas. Essa não precisa de pagar as custas. 296 também cai muito, que a tutela provisória vai conservar sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo, coloca aí, em qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória vai conservar a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, ocorreu alguma hipótese de suspensão do processo, que é um dos temas, a gente vai ver que ela vai continuar, ela continua surtindo efeito, tá? Agora, o procedimento, no 297, parágrafo único, fala assim, a efetivação da tutela provisória observa as normas referente ao quê? Ao cumprimento provisório da sentença. Você tem que colocar aí, a palavra-chave é efetivação da tutela provisória, e ele vai seguir as normas de que? Qual procedimento? Do cumprimento provisório de sentença. 299 também cai, que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Isso aqui é importante, 299, tá? Então, aqui a gente viu essa parte do que mais cai. Nós vamos, o que vai até o 299. Agora a gente pula para o 300, para a parte 312. 312. Gente, 312, a gente vai ver agora aqui. Quando que é formado o processo? A gente separa esses temas na nossa mente, para a gente ter a noção do que a gente vai estudar. Então, 312, como que é formado o processo? Formação do processo tem que colocar aí. Ele forma a partir que é proposta a ação, quando a petição inicial for protocolada. E só vai produzir efeitos quanto ao réu, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 240, que é depois que ele for validamente citado. Validamente citado. Ok. Então, esse aqui é a formação. Quando ocorre a formação do processo? A partir da proposta à ação. Agora a gente tem que decorar quais são as hipóteses. Aqui cai, gente, cai os prazos. Então, assim, você vai decorar depois, senão a gente não vai conseguir. A intenção aqui é você saber o que você precisa bater, estudando sozinho, para não ficar perdida, achar que não é importante, enfim. Que não dá para eu falar tudo, senão a gente fica o resto do dia. Então, ó, formação do processo. Agora, as hipóteses de suspensão. No 313 vai falar, suspende-se o processo pela morte, perda de capacidade, qualquer das partes, seu representante legal ou do seu procurador. Pela convenção das partes. Aqui, eu já costumo puxar uma setinha e eu coloco até o prazo que ele pode ficar suspenso. Eu já ponho aqui, porque a gente vai ver. Lá nos parágrafos vai falar assim, que quando é convenção das partes, só pode até 6 meses. E aqui você vai decorando quais são as hipóteses que o processo vai ficar suspenso. E eu sugiro que você já vai colocando aqui nesses incisos os prazos, que lá no parágrafo 4º vai falar do prazo, vai falar no parágrafo 6º, vai falar no parágrafo 7º. Você já vai pondo esses prazos aqui, no 313. Depois você estuda olhando os parágrafos e já colocando os prazos aqui, tá? Isso é muito importante para ajudar você a fixar. Você tem que decorar aí a questão do parágrafo 2º. Esse artigo 313, decora ele todinho, ele está todo marcado aqui, tá? Que ele é muito importante. 314 é muito importante. 315 você também vai dar uma lida. Marca aí, 314, 315.
312, 313. Isso aqui cai. Se apareceu na sua edital, isso aqui é questão que vai cair. Então, não pode deixar, tá? De decorar. E aí, nós vamos lá no artigo 316, aqui já vai extinguir o processo. Então, através de qual decisão, gente, que a gente viu, tem um ato que o juiz extingue o processo. Qual que é? A gente faz parte dos atos. A sentença. Aí você já aproveita e já puxa aqui, sentença, eu já colocaria 30 dias. Quanto mais você acessar essa informação, mais você vai decorar esses prazos, tá, gente? Então, sempre decorando. Sentença 30 dias, decisão interlocutória 10, despacho 5. Tá. Agora a gente já vai para uma parte, a gente saiu da parte geral de processo e a gente entra na parte especial do processo, né? O livro da parte especial, que vai desde quando o processo começa até todo o procedimento para ele se findar, até quando ele termina. Nessa parte aqui, é questão de prazo, tem muito prazo e a gente tem que decorar. O 319, ele aqui vai falar dos requisitos. Não tenho tanto aqui para falar, não. Tem um parágrafo terceiro, que a petição inicial, olha lá, 319, parágrafo terceiro. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Porque no inciso 2 fala que tem que ter um nome, tem que ter o prenome, a existência de união, qual que é a profissão, qual que não sei o quê. Se de todas as formas for difícil adquirir esses dados, se tiver muito, isso não vai impedir o acesso à justiça, porque se tornou muito impossível ou está muito oneroso. Então, essas questões você vai poder entrar com a ação da mesma forma, tá? Esse 321, a palavra-chave, marca aí que isso aí vai sempre cair. Emenda ou complemente. Ó, quando você lê lá, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos e apresenta defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, ele vai determinar que o autor, no prazo de 15 dias, esse prazo sempre cai, gente, 15 dias, é o prazo para ele emendar ou completar, tá? E se o autor não cumprir essa diligência, aí o juiz vai indeferir a petição inicial. E aí você já puxa uma setinha aqui, o juiz vai indeferir a petição inicial, porque você vai ter que decorar quais são as hipóteses que o juiz indefere a petição inicial, que eu falei lá no início, que é o 330. Aí você puxa aqui,